Bem, há pouco eu trouxe uma informação importante. Daniel Vorcaro será transferido da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal no centro da capital. Essa mudança foi autorizada pelo relator, o ministro André Mendonça, e até o presente momento o motivo dessa transferência não foi divulgado oficialmente, mas há uma leitura, inclusive, entre os jornalistas que cobrem o judiciário, que essa decisão poderia sinalizar o início do processo de delação premiada, o início do acordo de delação premiada, já que o advogado do banqueiro procurou a corporação para firmar o tratado, ou pelo menos apresentar informações preliminares a respeito da delação. Deixa eu começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Essa é uma informação importante, né, Beraldo? Porque me lembro que nos últimos programas nós falávamos sobre a possibilidade de uma delação premiada. Depois surgiu a informação, não, ele fará uma delação. Aí, em um terceiro dia, em um terceiro momento, Daniel Vorcaro não fará delação. Aí, em um quarto momento, fará uma delação, mas é uma delação seletiva. Ele só vai revelar uma parte do esquema. Irá poupar integrantes da Suprema Corte, do Judiciário e também da Procuradoria-Geral da República. Enfim, essa mudança sinaliza, parece para muitos, o início desse processo de delação. Está com um advogado novo, um advogado, inclusive, experiente no fechamento de acordos de colaboração premiada. O que está por vir? Renato, eu fico impressionado como todo mundo sabe da vida do Daniel Vorcaro. E aí a gente se lembra, opa, mas ele não foi colocado num presídio federal de segurança máxima, com todas as restrições de contato e acesso aos advogados, que depois conseguiram que esses encontros não fossem gravados nem filmados e por aí vai? Como é que pode ter tanta gente sabendo dos passos que Daniel Vorcaro está dando, o que ele está pensando, se ele quer delatar A, B ou C, com quem ele falou, de onde vêm essas fontes? Então, eu observo, Caniato, especialmente tem um canal muito popular no Brasil, né? Era assim o porta-voz, eram os porta-vozes do Supremo Tribunal Federal. Colocaram o Supremo num pedestal de defensores da democracia, do grande poder que ama o Brasil. Agora, esse mesmo canal parece que torcia para o Corinthians, hoje torce para o Palmeiras. É uma coisa impressionante como eles estão colocando todas as fichas que haverá impeachment de ministro do Supremo. Porque também, se não houver, eles devem estar preocupados. Então, eles estão ali massacrando a informação. Não vai ter delação, a delação vai falar desse, não vai falar daquele, vai trazer esse contato. Como é que eles sabem disso? Então, as pessoas ficam falando uma série de coisas, mas as pessoas que ouvem essas informações, o espectador, ele vai entendendo que as pessoas fazem isso a partir de uma responsabilidade. Mas eu compartilho com a nossa audiência a certeza de que poucos canais, veículos de comunicação no Brasil têm compromisso com a informação, com a notícia, como a Jovem Pan. Então, a gente precisa ter calma. Essa transferência para a Superintendência da Polícia Federal, para mim, resolve um problema que não deveria ter acontecido. Porque não faz nenhum sentido Daniel Vorcaro, que está envolvido aí em toda essa confusão com indícios fortes, o celular dele ali dando, né, indícios de muita confusão e tal, mas ele não é um assassino, um sequestrador, um estuprador, uma pessoa que se pegar uma arma vai sair dando tiro. Não, pô, ele é o cara que deu um golpe, pegou a grana e foi curtir tomando champanhe francês, navegando pelo mar belíssimo do Mediterrâneo. Ele não é corajoso como o capanga dele que se matou, que em tese se matou, né? Parece que se matou na Superintendência da Polícia Federal. Então, não é uma pessoa que deveria estar numa penitenciária de segurança máxima federal, porque ali foi construído para vários criminosos perigosos que, ao terem pedido de transferência para lá, os estados, como aconteceu no estado do Rio, recebem a informação do governo federal que não tem vaga. Então, ele sai dali para a Superintendência da Polícia Federal, eu acho que é o mais correto a fazer. Até porque agora temos o Marcola pedindo as mesmas benesses que Daniel Vorcaro recebeu no sistema prisional federal. Então, isso resolve este problema. E se ele vai fazer delação ou não,
Depende do que ele tiver de provas para sustentar a delação. Porque, me desculpa, eu tenho certeza que a leniência que houve com os marginais criminosos de altíssima periculosidade que delataram no caso da Marielle, dizendo que receberiam 50 milhões de reais para matar uma vereadora no Rio de Janeiro, que ninguém sabia quem era, essa leniência, nesse caso, não haverá. Ele terá que provar, preto no branco, cada detalhe daquilo que ele falar. Então, vamos com calma, vamos esperar para entender o que de fato existe aí. Pois é, inclusive, uma informação que veio à tona no início do dia indicava que o novo advogado de Daniel Vorcaro, que é uma figura bem conhecida na advocacia brasileira, inclusive defendeu algumas figuras importantes. Antes disso, eu preciso só me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, no início do dia, surge a informação de que o novo advogado de Daniel Vorcaro, teria conversado com André Mendonça e oferecido um modelo inédito de delação premiada. Uma delação que seria firmada com Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, e ele iria revelar tudo, absolutamente tudo. E agora, no fim do dia, começo da noite, a autorização do ministro do Supremo, o relator do caso, André Mendonça, autorizando a transferência de Daniel Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal. E as sinalizações é que poderia ser o start, o início, talvez, desse processo de acordo de delação premiada. Enfim, quais as suas considerações que devemos trazer, sublinhar e elucubrar agora? Caniato, eu havia falado que não há meia delação. Delação ou se diz tudo o que sabe, ou a delação pode ser cancelada e Vorcaro poderia ficar na cadeia muitos anos. Portanto, todos os boatos da semana passada, não, talvez ele fale, vai poupar ministro, vai poupar A ou B, eu reiterei aqui no nosso programa que isso é impossível, isso não vai acontecer, por uma razão muito simples. André Mendonça, o ministro que está conduzindo esse caso de maneira impecável e tecnicamente, deve ter mostrado para o advogado de Vorcaro todos os indícios e provas já coletadas pela Polícia Federal. Então, que qualquer negociação em torno de uma delação que Vorcaro tentasse poupar pessoas, ele ia perder o direito da delação e ia ficar na cadeia muitos e muitos anos. Parece que caiu a ficha tanto de Vorcaro como do advogado. Se Vorcaro resolver fazer essa delação premiada, será bombástica, porque ele vai ter de entregar todo mundo e isto já está sendo comprovado por parte, certamente, dos indícios que estão em mãos da Polícia Federal. Por isso, é sim um capítulo importante. Parece que o sinal da mudança da prisão para a Superintendência da Polícia Federal é o primeiro passo dessa delação premiada. Essa delação que, se ocorrer, vai derrubar metade da República. E é muito triste saber que metade da República no Brasil não pertence à República Federativa do Brasil, pertence à República do Rabo Preso. Pois é, a gente vai receber a Rede Jovem Pan, mas eu só quero destacar para a nossa audiência, trouxemos essa informação há pouco, nós estávamos entrevistando o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, que discorria sobre os próximos passos da apuração, mas também sobre o dispositivo de Daniel Vorcaro, uma determinação da Polícia Federal, e aí a questão que envolve a recuperação de alguns arquivos, quando surge a informação, a autorização de André Mendonça, relator do caso do Banco Master no Supremo, permitindo a transferência do banqueiro para a Superintendência da Polícia Federal. E as indicações apontam para o início do processo de delação premiada. Uma vez que o advogado de Vorcaro conversou com o ministro André Mendonça, as informações indicam que ele fez uma proposta, uma delação conjunta para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Isso seria inédito no Brasil, não aconteceu nem na época da Lava Jato, porque são dois órgãos que geralmente rivalizam
o fechamento de delações premiadas. Deixa eu receber agora a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente em Os Pingos nos Is. Eu vou passar agora para o Roberto Mota. O Mota também vai trazer suas reflexões, análises a partir da informação, a confirmação dessa transferência de Daniel Vorcaro e a expectativa, né, para a divulgação de um fechamento de colaboração premiada. Mota. Eu voto com o Cristiano Beraldo. Eu acho que nós estamos lendo muito onde talvez não exista nada. Essa transferência pode ter inúmeros motivos. Talvez um deles seja por causa da iminência de uma delação premiada. Mesmo assim, a situação recomenda prudência. Como eu já lembrei várias vezes aqui, o Brasil, nos últimos anos, já viu delações premiadas explosivas, espetaculares, que prometiam abalar a República, mas o abalo foi pequeno e temporário. Algumas dessas delações foram anuladas depois, através de manobras jurídicas impossíveis de entender para um cidadão comum. Então, eu acho que não há nenhuma outra alternativa nesse caso, a não ser esperar. Pois é, vamos esperar, mas eu tenho um contato aqui de um escritório de advocacia que tem algum relacionamento com figuras que atuam ou já atuaram com o José Luiz de Oliveira Lima, que é o Juca, um advogado muito conhecido, que é o novo advogado, inclusive, de Daniel Vorcaro. E aí, as informações que são compartilhadas neste exato momento indicam que sim, Daniel Vorcaro fechará ou já fechou uma delação premiada. Isso seria divulgado nas próximas horas ou possivelmente amanhã. Vamos aguardar. Deixa eu só passar para o Bruno Musa, porque o Bruno tem acompanhado também essas movimentações, né, as várias discussões que são feitas nas redes sociais e também as apostas do mercado em relação ao que iria acontecer no caso de Daniel Vorcaro. Há uma sinalização e toda a pinta, né, quando a gente observa esse caso, toda a pinta de que uma delação foi fechada ou será fechada nas próximas horas. O que devemos considerar e esperar, hein, Musa? Bom, Caniato, a gente vem falando a respeito disso, a questão é qual será a dimensão dessa delação. Veremos aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Espero que seja completa. Eu acho que tem dois pontos aqui importantes que a gente deve mensurar. Um é a parte de fora que a gente analisa. O Vorcaro, que parece aquela pessoa forte emocionalmente, fisicamente, que comprou todo mundo em Brasília, que construiu esse império através da corrupção, que ninguém descobria, parece aquela fortaleza. Mas todo ser humano tem a sua fragilidade. E vamos lembrar, hein? Que eu conheça, é o primeiro crime de colarinho branco em que o criminoso é colocado dentro de uma cadeia daquela cadeia. A cadeia onde não é cadeia para moleque, digamos assim. São 11 dos principais 11 líderes do PCC, 8 estão naquela cadeia. O Marcola está lá. São 23 horas fechados em uma cela de 7 metros quadrados. 1 hora de banho de sol. Imagina isso, como o ser humano fica louco trancado ali dentro se você não tem um histórico de 20 e poucos anos de prisão, como é, por exemplo, o caso do Marcola, está acostumado em entradas e saídas. Imagina você sair de barcos, iates, aviões, e todo mundo que você comprou continua à solta nos seus cargos, tentando arquitetar que você se ferre e você lá dentro enclausurado. Não sei se aquela matéria que saiu no sábado passado dele dando soco na parede, gritando o nome de políticos é verdade ou não, mas não me espantaria. Ali deve ser algo que talvez qualquer ser humano que não esteja acostumado à vida do crime não consiga arcar com aquela pressão. E aí vem esse lado. Faz sentido eu delatar por esse ponto de vista? E o outro? As mensagens hoje correm facilmente. E eu mencionei ontem ou antes de ontem aqui no nosso bate-papo. A delação hoje tem um valor. E o valor é sempre diferente de preço. Nesse caso, o valor atual, enquanto determinadas ou outras fontes não são noticiadas e se tornam públicas, ela tem um valor. Se ele nega a delação e todos os outros 8 celulares e 70% de um celular que ainda não foi inspecionado vem a público, o valor da delação dele cai ou tende a zero.
Para que é que eu vou precisar de uma delação se eu já tenho grande parte das informações que incriminam não apenas Daniel Vorcaro, mas todo o entorno que supostamente ele veio comprando e que seriam provas irrefutáveis em uma conversa. Então, acho que essas duas coisas caminham em paralelo. Agora a questão é entender até onde irá essa delação. Eu acho que pela tecnologia está difícil segurar. Interessante isso que o Mussa traz e discute e reflete, porque eu também escutei algumas pessoas dizendo que talvez nem seja necessária uma delação. Há tantas informações disponíveis nos dispositivos, as apurações feitas pelo COAF em relação às movimentações financeiras, isso por si só já abasteceria Polícia Federal e a própria Suprema Corte para conseguir avançar com o caso. Leitura de alguns, né? Talvez Daniel Vorcaro, numa delação, revele um universo muito maior de coisas que não estão, por exemplo, nos celulares. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, que o Beraldo quer fazer uma análise importante sobre a delação premiada. O fato de delatar não quer dizer que tudo que aquela pessoa diz é verdade, porque ele precisa comprovar. E como comprovaria? Pois é, Canhoto, existem alguns desafios e por isso eu sou cético em embarcar nessas narrativas. Obviamente, um sujeito que tinha a vida que Vorcaro tinha e que hoje encontra-se encarcerado nesse presídio de segurança máxima. Nos lembrou bem aqui o Bruno Mussa, né, com 23 horas fechado, com 1 hora só de banho de sol. Uma pessoa que, no fundo, não está condenado. Ele foi preso preventivamente, mas ele não está condenado. E, de repente, ele está ali, sujeito a 23 horas dentro de uma cela. E as pessoas, no Brasil, a gente vê isso, é muito comum, né? Qualquer operação do Ministério Público, da polícia, todo mundo fala, já aponta o dedo, é culpado, é ladrão, é não sei o que e tal. Só que, calma, existe o devido processo legal. Até para ele ser declarado culpado e cumprir pena, ele tem que passar pelo devido processo legal. Então ele está colocado ali e, obviamente, quer sair daquela situação de qualquer maneira. Ele fala, eu vou entregar tudo o que eu sei. Aí ele tem que enfrentar alguns problemas. Do que eu entendo, de novo, não sou advogado. Acredito eu que é vedado a líderes de quadrilha, chefes de facção, a delação premiada. Ao que parece, ele está colocado nessa confusão como o líder de todo o processo que aconteceu ali, o processo criminoso que aconteceu a partir do Banco Master. Então isso já cria um problema. Outro problema é que ele precisa falar e provar o que ele está falando. Não adianta ele dizer, não, olha, eu entreguei uma mala de dinheiro com tantos reais para o político tal. Ele precisa colocar elementos na mesa que comprovem o que ele está falando. O que comprova isso? Não sei. Talvez um saque numa determinada conta, vídeos ali dentro do Banco Master, a mochila que foi passada num bar, num restaurante, não sei. Então ele tem que demonstrar com muita clareza e sem nenhuma falha, porque ele vai, ao que parece, ele delatando, ele vai trazer figuras do judiciário, do executivo e do legislativo. Então tem que ser uma delação tão robusta que seja impossível encontrar elementos para que tudo dê em nada. Essa é a minha grande preocupação nesse caso. Pois é, e há uma grande dúvida se, primeiro, ele é o líder da organização criminosa, se o líder de uma organização criminosa poderia delatar e conseguir alcançar algum tipo de benefício, uma vez que, segundo as informações iniciais, a delação seria fechada com duas instituições, né? Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Deixa eu passar agora para o Luiz Felipe Dávila, fazer mais uma rodada de reflexões aqui. Dávila, surgiram informações nas últimas horas a respeito de uma possível pessoa que estaria acima de Daniel Vorcaro. Claro, não é nenhuma informação que possa corroborar ou tornar isso próximo da realidade. Não temos nenhuma informação a respeito disso. Mas surgiram informações de que talvez pudesse ter na hierarquia da tal organização criminosa alguém acima de Daniel Vorcaro. Quando ele sinaliza, o advogado dele sinaliza para o fechamento de uma colaboração premiada, quer dizer que ele sabe muita coisa, revelará
essas relações perigosas e ilegais com agentes públicos, mas possivelmente a maneira que a tal organização atuava, né? O que a gente pode trazer e considerar a partir da informação de que ele não seria, por exemplo, o líder da organização criminosa. Canhato, não dá para comentar em cima de especulação. A meu ver, o que está acontecendo, o Musa tocou num ponto muito importante. Este encarceramento num presídio de segurança máxima, as evidências vindo à tona, o advogado podendo conversar abertamente com o Vorcaro e mostrar que as evidências já são gigantescas. E quanto mais tempo passar, mais custoso será para se fazer a delação. Porque se você começa a ter as evidências, para que precisa da delação? Então, o momento da delação premiada é agora, é neste instante. Cada dia que passar, esta delação vai valer menos, porque o acúmulo de provas, de indícios, evidências, é cada vez maior. Então, a delação, nesse momento, ela é muito importante para entender tudo o que aconteceu, como era o esquema, e isso vai acelerar o julgamento. Portanto, eu entendo que este é o momento, e esta mudança do presídio de segurança máxima para a Superintendência da Polícia Federal me parece, como foi noticiado, o primeiro caminho para que essa delação vá ocorrer. Então, Canhato, eu não sei se isto vai aparecer na delação de Daniel Vorcaro ou se outros dados, indícios vão aparecer mostrando que havia alguém acima de Vorcaro. O fato é que o clima está esquentando e a delação pode ser uma bomba, porque vai revelar, infelizmente, a imoralidade que hoje reina na política brasileira. Não só imoralidade, uma rede de tráfico de influência, de corrupção e roubalheira, nós já vimos no passado, mas nós nunca deixamos de nos surpreender como tem gente safada aprontando com o dinheiro do brasileiro.